Pessoal, se liga na novidade que eu e a Genial preparamos para vocês nesse Natal. A gente vai te presentear com 100 mil reais. Você não ouviu errado não, é isso mesmo, são 100 mil reais. 100 mil reais. E para você ter a chance de levar esse presente para casa, é super fácil. Basta participar da ação premiada aqui na Genial Investimentos. Toda semana a gente divulga 13 pares de ativos. Você só precisa escolher em cada par qual ativo que você acha que vai mais valorizar no período de uma semana. E a partir do dia 27/11, os 4 concursos da ação premiada vão começar a contar para um ranking de pontos. E quem fizer o maior número de acertos somado nesses 4 concursos, leva esse grande presente para casa. E detalhe, quanto mais concursos você participar, maior a sua chance de ganhar. Clica no link aqui embaixo, se inscreva na ação premiada e comece a participar com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Gonçalves, esse aqui é mais um programa da Genial Investimentos e hoje a gente vai falar sobre consórcio. Eu estou aqui com o Walter, diretor de seguros, vida e consórcio, e também com o Anderson, que é gerente comercial da Ademicon. Vamos falar sobre um produto bem diferente hoje. Vamos lá, Walter, fala um pouquinho de você aí. Vamos lá pessoal, sou diretor aqui da Genial, esse projeto com a Ademicon, enfim, o marketplace que a gente criou aqui voltado para o consórcio. É um projeto bem legal, a gente quer passar aí realmente como é que foi toda essa jornada aqui. Eu estou na Genial já tem 3 anos, então a gente começou aqui basicamente com uma mesa de previdência e seguro de vida voltado para a pessoa física. Depois a gente começou com viés também de seguros corporativos, buscando muito também interlocução aqui com o banco de investimento, Genial nesse viés de conglomerado financeiro. E até que a gente, obviamente, olhando o mercado, olhando aqui os números do consórcio, a gente percebeu que a gente não poderia ficar fora. E a gente criou aqui um marketplace voltado para o consórcio. Então, o nosso objetivo aqui de uma forma geral, assim como a Genial é uma plataforma aberta de investimentos, é também ser uma espécie de uma plataforma aberta para consórcio. Então, o cliente hoje vai conseguir entrar na plataforma e ele vai ver 2 ofertas. A primeira oferta vai ser justamente do consórcio Genial, que é uma parceria com a Ademicon, um IT label da Ademicon, e a segunda é a Unifisa. Então, a nossa ideia é daqui a um tempo, ir colocando mais administradores, conseguindo sempre dar para o cliente a melhor opção do mercado. Tá? Show de bola, gente. E agora você, Anderson? Fala pra gente um pouquinho o que você faz. Se apresenta aí pro Vitor, pessoal. Tudo bom, Walter? Cara, é um prazer de estar junto aqui com vocês. Meu nome é Anderson Brito, sou gerente comercial da Ademicon. Estou no segmento de consórcio já há 20 anos, sempre na Ademicon. A Ademicon hoje é a maior administradora independente do Brasil. O que é independente? Não está atrelada a nenhum banco financeiro, a nenhuma estrutura financeira. E hoje ela participa dos grandes players de mercado, como nós estamos aqui hoje nessa parceria. Então é sempre muito importante, sempre muito legal a gente poder estar falando do consórcio, que acima de tudo é um produto muito resiliente ao tempo. Um produto lançado em 1960 e que hoje está presente em 2024, fazendo a diferença e chamando a atenção de muita gente. Então é muito legal eu poder estar aqui com vocês para trazer essa visão do consórcio da Ademicon e do consórcio Genial também. Show de bola, Walter. Bom, então vamos começar a fazer algumas perguntas aqui, A primeira delas, o que é o consórcio e como é que ele funciona? É basicamente isso, Eu acho que o fundamento de tudo é a gente conhecer um pouco do que é essa ferramenta consórcio, que é uma ferramenta de formação de patrimônio, mas acima de tudo é um conjunto de pessoas que se reúnem dentro de um mesmo objetivo. Claro que o objetivo dentro de um grupo não precisa ser somente comprar um imóvel, comprar um carro, trocar um veículo, não é isso. Mas é o objetivo do crédito, do tempo de pagamento, da expectativa, do perfil daquele grupo. Então, pessoas que têm o mesmo direcional de expectativa de valores, de prazo de pagamento, de parcela, de condições financeiras, entram naquele grupo e neste grupo existe toda uma arrecadação. E, por lei, essa arrecadação ela é convertida em contemplações, em entrega de crédito. Isso, basicamente, é o consórcio. Que legal, que legal. E você, Walter, você já trabalhou com o produto, já comprou algum antes? Já. A gente, na verdade, o mundo seguro ele fica muito próximo do consórcio. Naturalmente, ali, quando você vai comprar um imóvel, aí você acaba tendo um seguro patrimonial, o seguro de carro, você tem um seguro de automóvel. Então, sim, já tinha uma experiência com esse produto, E legal, assim, eu queria trazer alguns números aqui, acho que uns dados importantes para a gente trazer de mercado, Então, eu não sabia, em 1960 começou o consórcio, mas agora trazendo dados de 2023, impressionante, 10 milhões de participantes ativos. Realmente é um número inteiro. Muito forte. É verdade. São 4 milhões de cotas vendidas,
Quando a gente fala, obviamente, então, o número de participantes, você tem participantes com mais de uma cota, por isso que dá aqueles 10 milhões que a gente falou aqui. Eu mesmo tenho umas 8. Entendeu? Exatamente. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Já virou produto de recompra. Né? Exatamente. Foram 316 milhões de créditos comercializados, isso é muito bacana. E agora, melhor, 83 milhões de créditos disponibilizados, que é, de fato, quando o cliente sente que o consórcio valeu a pena, né? São valores de créditos injetados na economia. Isso que é muito importante para a realização da compra do produto dele, seja do carro, do serviço, do imóvel. Então, é um número muito expressivo. Se você for colocar no share hoje de liberação de crédito de mercado, é muito, muito grande. Muito grande. Ainda mais numa economia onde nós temos poucos players financeiros. Nós temos hoje 5 bancos de referência, basicamente. Então, o consórcio é uma alternativa bem interessante. Sem dúvida. E o que vocês veem aqui, pegando vocês dois experientes, né? Quais são as vantagens do consórcio em relação a outras modalidades de financiamento? Eu acho que, assim, de base, né, Anderson, acho que a gente pode dizer aqui, que é justamente sair dos juros, né? E quando a gente vê hoje aí uma Selic bem alta, né? Enfim, por um lado é bom, mas por outro lado, obviamente, para quem está querendo tomar crédito, isso daí é muito ruim. Sem dúvida, o consórcio, por ser taxa de administração e não juros, né? Isso daí é muito melhor. Se eu puder trazer, então, de repente, um pouquinho, eu acho que deixa o Anderson falar sobre a diferença, fica mais Tem uma fácil. coisa que eu acho muito interessante, que é que no consórcio o cliente ser dono do crédito. E ele sendo dono do crédito, ele fica blindado contra qualquer outra variação que aconteça de mercado. Porque, veja só, o financiamento hoje, ele não é somente caro porque uma Selic é cara. Ele é caro por causa do risco, da inadimplência, do perfil do bem que ele está comprando. Ele pode estar comprando um veículo que tem uma depreciação e você pode, vamos lá, esconder o veículo, né? Vamos falar dessa forma. Mas, então, a questão caro, ela passa por várias situações. O dono de um crédito de consórcio, ele está blindado com relação a isso. Então, ele não corre o risco de uma variação, de uma mudança, de uma pandemia, de não ter o crédito dele contemplado, porque ele fez a programação, ele fez o planejamento, ele não pagou juros, realizou e tem esse crédito para ir ao mercado para realizar o projeto dele. Então, eu acho que esse fator também, Walter, não só a questão financeira, mas o fato dele estar protegido, eu acho que é super legal, super interessante também. E agora a gente tem visto também uma redução, né, na oferta de crédito imobiliário, principalmente, né? Não sei se tem acompanhado sobre isso. Então, vai ficar mais difícil para os clientes ali que forem buscar o financiamento ali no D0, poder fazer a compra, aquele cliente que não se planejou, que não buscou um consórcio, de conseguir esse financiamento. E aí tende, obviamente, a ficar mais caro, né? Exatamente. Se fica mais restrito, tende a ficar mais caro. E passa pela situação de restrito, passa pela situação de caro e passa também pela situação de relacionamento. Muitas vezes, para você conseguir alguma coisa de financiamento, você tem que ter um relacionamento e consumir outros produtos. Por isso que eu falo que a autoproteção financeira que o consórcio dá, ela é muito interessante. Então, você falou que tem 8, 9 cotas, você hoje está montando o teu patrimônio, você passa a ser a própria pessoa que vai investir e dar o direcionamento do teu investimento. Eu acho que isso é super importante. Isso é muito legal mesmo. E agora indo para a prática, né? Quem que pode participar de um consórcio? Tem algum requisito para entrar? Na verdade, não. Na verdade, hoje, a pessoa ela pode iniciar o consórcio, ele inicia como sendo basicamente um processo de, vamos chamar assim, de poupança, de formação do patrimônio, não é um processo de captação ainda, porque ele não tem um crédito contemplado. Então, pessoas físicas, pessoas jurídicas podem aderir ao produto. A única limitação feita da parte técnica do Banco Central é que você não pode ter mais do que 10%. Você não pode ser dono mais de 10% do que o grupo. Então, se o grupo é formado por 1.000 pessoas, você só pode ter no máximo, naquele teu CNPJ, do teu CPF, 100 cotas. Claro, em outros grupos você pode ter outras cotas, mas no mesmo grupo não tem. E uma outra coisa bem interessante é que não existe diferencial, Walter, de taxa entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Muitas vezes, muitas pessoas, que talvez sejam investidores aqui, gostam ou optem em fazer isso dentro de uma holding, dentro de uma empresa familiar, dentro de uma estrutura organizada ou até mesmo direcionada. E muitas vezes, quando ela vai no mercado para pegar um crédito, ela tem uma diferença de taxa. E aí no consórcio não existe essa diferença de taxa. Entendi. E já nessa deixa, Wilson, eu queria um ponto aqui, né? Quando a gente pensou, obviamente, nesse projeto aqui da Genial do Marketplace de consórcio, foi justamente já tentando também avançar. Né? Você vê o consórcio ali que foi criado em 1960 e a venda do consórcio era uma venda muito analógica, né? Enfim, de fato no papel, né? Na pastinha, que a gente costuma dizer. Então a gente trouxe toda a digitalização desse negócio aqui. Então hoje o cliente da Genial vai acessar o app ou a web, né? Vai ter uma plataforma e consegue fazer a simulação
do crédito que ele quer, em qualquer um das modalidades, seja imóvel, seja bens móveis, até agronegócio a gente criou aqui para o consórcio, serviço também, ele consegue depois finalizar a contratação. Então, assim, a gente deixou algo realmente muito fluido, pensando justamente no volume, né? Atendendo bastante a pessoa física aqui, os nossos investidores. Inclusive, dentro desse tratamento, desse funil, digamos assim, caso ele queira um atendimento personalizado, também ele vai ter. Eu acho que é super importante também, né? Você tem todo o direcionamento digital, como você falou, a simulação, o direcionamento, mas temos ali um acompanhamento daquele processo. Opa, precisa de uma informação, precisa de um suporte, a gente está ali preparado para isso. Até porque o consórcio realmente, assim, embora assim, seja um produto bastante antigo, mas há muita dúvida. Tem, né? Com certeza. Até naqueles que já compraram o consórcio ainda tem dúvida. Então, realmente, a gente consegue transbordar o cliente do app direto para a Ademicon, e os consultores especializados da Ademicon fazem esse atendimento ali. Retiram todas as dúvidas. Legal. A questão da personalização, né? Tem para investimento, também tem para outros tipos de produto. E agora falando um pouco mais do perfil aqui da Genial, né? A Genial, basicamente, é repleta de perfil de investidor. O pessoal está aqui para isso. E como você acha que o consórcio ele pode ser integrado ali dentro da estratégia de investimento, por exemplo? De diversas maneiras, Vitor, porque veja só, hoje o consórcio, ele não é um dinheiro carimbado, a gente sempre fala dessa forma, né? Então, quando eu já tive vários clientes que sentavam comigo para falar assim, poxa, quero comprar para minha casa própria, eu quero comprar para trocar meu carro, e de repente, na contemplação, ele fala assim, poxa, não faz sentido comprar a minha casa, faz sentido eu comprar vários estúdios e botar para alocação, por exemplo. Então, quando a gente fala em investimento, a gente tem que olhar uma formação de patrimônio qualificado. É isso que eu tenho na minha cabeça e isso que eu procuro passar para o meu cliente. Então, claro que a gente sabe que vocês são especialistas no direcionamento do tipo de investimento, de acordo com o perfil do cliente, mas o consórcio, ele te dá aquele perfil muito conservador, digamos assim, porque você sabe que aquele valor de face do teu crédito, você não vai perder. Então, quando você contrata R$1 milhão, você vai com ele sendo corrigido anualmente. Então, você não tem uma surpresa de um ano ou no mês que vem ele está valendo 950, por exemplo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, ele te dá essa tranquilidade, mas, em paralelo, ele te coloca em alguns mercados que são extremamente ricos e extremamente fortes de retorno. O agro é um deles. Só para a gente citar aqui um diferencial que vocês trouxeram. Quando a gente fala num silo, por exemplo, uma pessoa que queira construir silos para alocação para outros fazendeiros, cada silo custa R$10 milhões. Então, se uma pessoa tem essa visão de investir nesse segmento, ele usa o consórcio como construção. Porém, se você olhar isso como uma pessoa que deseja fazer uma carteira de locação, também é possível. Uma pessoa que deseja comprar para renovação de frota, também é possível. Então, quando a gente fala em investimento, eu vejo que todos os perfis, o nosso produto, o produto do consórcio, ele consegue atender com essa diversificação. E tem um ponto, Walter, que eu gosto muito, que é o investimento basicamente a custo zero. O cliente entra aqui na Genial, ou foi trazido para olhar o consórcio através da plataforma da Genial, só que ele já tem uma posição aqui dentro de investidor e tem um bom retorno de investimento aqui. Se ele direcionar uma parte desse investimento que ele ganha para formar uma outra linha de consórcio, ele praticamente migra, modo de dizer, ele lastreia, né, a custo zero toda essa formação. Então é muito legal esse direcionamento do produto. É dessa forma, de uma forma bem ampla e bem rápida, que eu vejo essa diversificação. E tem um adendo, né? Você ainda tem aí o mercado secundário de cota contemplada. Perfeito. Né? Isso sem também, falar nisso, sem né? dúvida, é muito bom. Então, você imagina um cliente que ele contrata o consórcio e aí no 6º mês, no 8º mês, ele é sorteado, né? Tem muito valor se ele não quiser resgatar de fato esse crédito, fazer a compra de um bem, ele vender essa cota contemplada, né? E aí a gente sabe que a Ademicon, por exemplo, tem toda a estrutura para poder garantir a compra dessa cota contemplada. Sem dúvida, isso daí é um ótimo investimento. É um ótimo investimento porque o que acontece? Como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, o consórcio, o cliente, ele é dono do crédito. Quando ele passa a ser dono do crédito contemplado, ele olha para o mercado e fala assim, poxa, como que está o custo desse crédito do mercado? É caro, é escasso, é de relacionamento. Tem valor esse meu dinheiro que eu fui contemplado aqui? Poxa, tem valor. E aí ele cobra esse ganho financeiro na operação, que mesmo ele cobrando esse ganho, fica muito mais barato do que ele no financiamento, por exemplo.
Então, esse também é, digamos assim, um outro viés, um viés mais monetário da operação, que também é muito, muito recorrente. Assim, eu vejo, até comparando para alguns investidores que eu atendo, né? A pessoa simula um financiamento imobiliário. Uhum. Aí tá lá pagando 9, 10, 11% de juros, custo efetivo 11, 12. E ela faz para 360 meses. Uhum. E se eu comparar com consórcios de 200 meses, para 360 é mais caro. Então, é mais caro, certo? Então, você veja, tem todo esse desenho, né? Essa variável na parte do produto, né? Então, a gente olha o produto principalmente pelo seguinte fator: não existe uma taxa de juros sobre taxa de juros, existe uma taxa de administração, que é um juro simples. Então, esse juro não vai trabalhar dentro do consórcio de forma negativa como trabalha na questão de um financiamento. Porque o financiamento, a pessoa vai lá e pega o dinheiro. Tudo que ela pega é muito mais caro. O consórcio ela vai construir. Construindo numa taxa efetiva, não taxa de juros, uma taxa de administração, é muito mais barato, mesmo com um prazo mais curto. Não, é Sim. muito mais barato, assim, a gente pode citar, né? Tentar citar aqui, fazer um comparativo. Você falou em 11% de custo efetivo total. Isso, Perfeito. 11% ao ano. Ao ano. A gente está falando aqui, de repente, de 22%, 25% no máximo aqui, durante todo o período, Todo o período. são 200, 220 meses, assim, né? Vai dar em média. 1% ao ano ali. Então, 1% ao ano, mais o INCC, que corrige tanto o crédito, o patrimônio da pessoa, quanto o saldo devedor. é muito latente. É muito latente, é muito pouco, entende? Eu quero trazer agora aqui o meu exemplo. Uhum. O pessoal Vamos lá. falar que às vezes eu não compro, mas eu compro, tá? O que eu fiz? E aí você fala se eu fiz certo, se a estratégia é mais ou menos nessa linha. Responsabilidade grande. Vamos lá. Eu comprei uma carta, na verdade eu comprei várias cartas. Uhum. E uma das cartas foi contemplada, já deve ter uns 4 anos, mais ou menos. E o que eu fiz, né? Primeiro eu usei o FGTS para contemplar. Perfeito. Foi muito bom porque eu não precisei me descapitalizar. Esse é um detalhe, desculpa te cortar, mas é um detalhe muito importante. Muitas pessoas têm FGTS, desejam para comprar o imóvel, né, para o próprio, e não sabem que pode utilizar no consórcio. Bem posicionado. Assim, eu usei o FGTS porque era praticamente o valor da entrada. Perfeito. Eu usei para fazer a contemplação por lance. E com o valor do crédito, eu já tenho o meu imóvel, onde eu moro. Eu comprei um outro e fiz a alocação. Perfeito. E aí usei uma estratégia de fazer o abatimento do valor da prestação e não a quantidade de parcelas, para mim ter uma parcela menor. Você reduziu a tua parcela primeiro. Exato. E assim, sendo bem sincero, é um imóvel ali, um estúdio, que a minha parcela, o que eu recebo hoje desse estúdio locado, né? Eu pago e sobra uns 40%, 50%. A estratégia é perfeita. Não é porque a gente está aqui, mas é verdade. Porque o que acontece? O que você tem que fazer? É uma engenharia de crédito, tá certo? Quando você vai, por exemplo, para você comprar um imóvel, tem uma coisa muito importante quando você faz uma carteira de locação. Muitas vezes o imóvel de investimento não é um imóvel que você compraria para você morar, ou nem na localização que você gostaria. É um imóvel de investimento, é um imóvel de retorno. Então, quando você compra um estúdio, muito bem localizado, perto de uma faculdade, perto de um parque, perto de um shopping, que isso vai ter uma demanda muito grande, e você, que nem você fez, você reduz o valor da tua parcela e deixa ela correr no tempo, porque não é interessante que isso seja apropriado ou seja pesado no mês a mês, e você tem um imóvel que te dá não te dá vacância quase nenhuma, tem uma grande rentabilidade, o teu retorno que você vai ter vai ser muito maior sobre isso. Entende? Então você fez a parte correta, você potencializou um recurso que você tinha, você buscou um imóvel que tem posicionamento e liquidez de mercado, certo? E converteu isso dentro de uma estrutura de uma engenharia. Essa é a ideia do consórcio. Mas aí o que a gente precisa, né, Vitor? A gente precisa ter um período de maturação. Isso eu acho super importante. O meu, eu levei a primeira carta, foram 5 anos. Então. Aí a segunda, a terceira e a quarta, aí foi praticamente 1 ano cada um. Então, aí de repente começa a acontecer. Parece que deslanchou, foi embora. Tem aquela trava e de repente começa a acontecer. Mas é bem isso mesmo, é bem por aí. É muito legal, assim, pra mim tem funcionado bem. E assim, eu usei não só pra imóvel, mas também meu carro também foi assim. Porque eu vou te falar, eu sou muito apegado no investimento, né? Esse é meu core business. Claro. Então eu tenho muita dó de tirar o meu dinheiro de lá. Eu também sou nessa pegada também. Então assim, eu prefiro usar esses métodos, não gosto muito de financiamento, porque o custo-benefício não é bom. Pelo menos pra mim não é bom, e eu tenho essa paciência, essa resiliência, então eu uso muito desse instrumento. E agora falando assim pro nosso cliente investidor, como é que a gente encaixa o consórcio num planejamento de longo prazo, por exemplo? Eu acho que o planejamento de longo prazo é o mais fácil da gente encaixar. Por quê? Porque no planejamento de longo prazo você consegue parcelas melhores, taxas diluídas no tempo de uma forma melhor,
você consegue ter parcelas mais adequadas. A correção, eu vejo ela como sendo um fator muito positivo, porque enquanto você não é contemplado, você tem correção sobre um crédito que você não tem ainda. Então, por exemplo, quando você contrata um crédito de R$1 milhão, e aí você começa a pagar a tua parcela, enquanto você não é contemplado, você tem um prêmio. Qual é o prêmio? A correção do teu R$1 milhão. Não foi contemplado, INCC sobre R$1 milhão. Não foi contemplado, INCC sobre R$1 milhão. Olha só, uma parcela reduzida, R$4 mil. 12 parcelas, 48 mil no ano. Um crédito de R$1 milhão. Corrigiu, 7%. 1 milhão e 70. Opa, pera lá. Eu coloquei 12 parcelas de 4 mil para ter 70 a mais de crédito que eu ainda não contemplei, mas está lá agregado no meu montante, concorda? Se você pediu o I dessa operação aqui, qual que é o retorno que você teve? Cara, um retorno significativo. Então, você não teve a realização do teu projeto, você ainda não foi no mercado para comprar, mas você, dentro do investimento que você fez, crédito que você atualizou, você tem um grande retorno financeiro. E se você lastrear isso numa operação, como você falou, de uma boa qualificada aqui numa operação, cara, você faz isso basicamente com o quê? Com parte do rendimento que você teve aqui. Então, eu vejo esse planejamento para o investidor de longo prazo muito interessante. Muito interessante mesmo, porque o investidor qualificado, ele vai ter lá na frente, daqui a 10, 15 anos, muito patrimônio formado. E caso ele não opte em ir ao mercado, porque tem clientes também, não sei se o Walter tem essa mesma percepção, que não gostam de materializar isso num imóvel, por exemplo. Mas ele gosta do benefício que aquele segmento dá para ele. Então, por exemplo, se ele chegar no final do plano, certo? E quiser sacar, não ter mais parcela, ele pode sacar esse valor em dinheiro atualizado e corrigido. Então, você tem essa possibilidade também através do consórcio. Então, é muito saudável essa adequação no investimento de longo prazo. E eu acho também, Vitor, que a gente consegue aqui na estratégia do nosso cliente, né, do investidor, trazer, por exemplo, uma carteira, né, uma rentabilidade de uma carteira no fundo imobiliário. Pode pegar aqui, de repente, um cupom mensal aqui de uma renda fixa e utilizar justamente esse valor aqui para poder pagar ali a mensalidade do consórcio. Né? Então, lastrear até, né? Lastrear. Então, eu acho que, de fato, assim, tem tudo a ver, né? A gente conseguir colocar o consórcio dentro desse planejamento financeiro que a gente faz aqui para o cliente, né? Porque muitas vezes, Walter, veja, às vezes o cliente ele quer ter a tranquilidade que ele está tendo um rendimento, que ele está tendo, né? Como você falou, a rentabilidade no investimento aqui. Pô, está lastreado. Eu não estou sacando para pagar, eu estou lastreando. Porque ele sabe que do bolso dele tem uma parte que é para uma parte, outra parte... Mas ele sabe que ele está construindo o patrimônio dele, tanto de um lado quanto do outro. Então ele não precisa sacar. E essa confiança, essa tranquilidade que a gente passa é muito legal, porque quando a gente começa a olhar essa realização de fato, lá no final, o cliente te ligando, falando, poxa, cara, você me orientou e você fez com que eu formasse um patrimônio. Então eu vejo de uma forma muito positiva essa visão do consórcio aliado, com o desenho de uma estrutura financeira que vocês trazem aqui. O que a gente precisa chamar a atenção, eu acho isso bem importante, é que o consórcio, de fato, ele tem que estar sempre linkado a planejamento. Perfeito. Né? Maturação. Buscar o consórcio no momento de fazer a compra, ou quanto é que está o lance, dar uma olhada nesse grupo. A gente até consegue fazer isso aqui. Sim. A gente olha o histograma do grupo, a gente vai entender ali como é que está o histórico de contemplação de 5, 6 meses atrás. Mas não é a melhor forma. Não, né? Não é. A melhor forma é começar a planejar de agora. Se você for precisar do produto agora para pagar o imóvel em dezembro, nem que você tenha toda a possibilidade de contemplar agora, nem a questão técnica processual te dá tempo para isso. Então, é como a gente comentou aqui, a maturação e essa paciência, digamos assim, de entender que o produto vai ser maturado, ela é fundamental. Aí é uma coisa que, pelo menos para mim, sempre valeu muito a pena. E eu queria até dar um exemplo de um cliente meu mesmo. Ele é dentista e o filho dele estava cursando odontologia. E aí, eu nem sabia que dava para fazer, mas aí ele fez o consórcio daquela cadeira odontológica, né? Sim. Que não é nada barato. Não. Ele fez no período da faculdade, do menino. E aí o menino agora tá para se formar e já tá com a cadeira paga. Você veja, hoje o consórcio, quando a gente fala o consórcio nosso, a Demicon, no segmento de veículos, que são segmentos, dá a impressão que a gente somente fala de veículos leves, veículos pesados, mas veículos pesados inclui caminhão, colheitadeira, e os veículos leves também inclui a possibilidade de você fazer isso, de você ter alguns equipamentos industriais
ou, né, no caso, odontológicos. Claro, você precisa de uma outra garantia, porque somente a cadeira ela não vale como garantia para o produto, então mas dá essa possibilidade. Então, você está dentro de segmentos, nós temos o consórcio de serviço também, que pode ser atrelado a reformas de infraestrutura, reformas que você pode fazer no teu consultório, no teu escritório, ou até mesmo placas solares, certo? Então, você veja, você tem uma gama de produtos e de projetos que você pode colocar dentro da ideia do consórcio. É bem viável. Sem dúvida. E quando você acessar o app da Genial, a plataforma, né, o web também, o cliente Genial, ele vai conseguir olhar justamente isso, né? Quais são todas as possibilidades de serviços que ele consegue fazer. Então, vai desde o intercâmbio, a uma festa de casamento, enfim, um implante capilar. Mas assim, vocês estão falando muita coisa. Vamos listar aqui. O que a gente pode comprar com consórcio? Vamos falar das principais. Vamos lá. Eu sempre brinco, a gente participou de uma reportagem da RPC, e ela falou assim, mas o que a gente pode? Eu falei, lista 10 desejos de curto e médio prazo, eu tenho certeza que 11 eu consigo atender com o consórcio. Pô, brincadeira, mas na verdade a gente separa muito isso, essas possibilidades de uso, em uso primário, uso secundário, uso terciário, como investimento, a gente está conversando aqui, um investimento mais qualificado, mas basicamente você pode comprar um terreno, você pode comprar a sua casa, você pode comprar um terreno e construir, você pode comprar uma sala comercial, um imóvel, no caso comercial, você pode fazer uma reforma no seu imóvel, você pode quitar um financiamento imobiliário que você adquiriu uma taxa de juros mais alta, então você pode usar o consórcio para fazer essa quitação, a administradora vai lá e faz um interveniente quitante. Tem uma mudança muito fundamental agora, com a resolução 285 do Banco Central, que entrou em vigor esse ano, que ela deixou amplo, ela permite a quitação de créditos a partir de um determinado data. Então, grupos constituídos a partir de uma data X, já é possível você usar para quitar créditos. Então, crédito, poxa, o que é crédito? Se o crédito um crédito consignado daria? Consignado daria, entendeu? Caraca. Desde que você deixe uma garantia para aquela operação, porque o consórcio eu preciso justificar algo e atrelar algo a alguma garantia. Então eu preciso fazer dessa forma. Deixei alguma coisa como garantia para quitar alguma coisa dentro do segmento. No segmento de veículos, você pode comprar caminhões, ônibus, motos, motocicletas de baixa cilindradas, como nós temos aqui, motocicletas já de alta cilindrada, você pode comprar moto aquática, embarcações, aviões, você pode comprar câmera fria, gente, tem muita coisa. Você pode comprar colheitadeira, implemento agrícola, pivô de irrigação, você pode construir represas, silos de armazenamento. No setor de serviços, você pode pagar o piloto que vai pulverizar a tua lavoura, você pode comprar semente, que é um serviço, você pode fazer inseminação artificial, que é um serviço, você pode pagar viagens, você pode pagar intercâmbio, você pode pagar festas. Então, na brincadeira dos 10 projetos de curto e médio prazo, acho que a gente consegue atender. Mas tudo passa pelo que o Walter falou, planejamento. Eu acho que pode ser uma dúvida, né, dos clientes que estão ouvindo a gente aqui, justamente entender um serviço, qual vai ser o bem que vai ficar alienado, né? Porque essa é uma dúvida. Quando eu estou comprando aqui uma casa, um apartamento, naturalmente, se a casa está alienada, né, até o que eu acabo de pagar aqui o meu consórcio. O automóvel, da mesma forma. Quando a gente está falando de serviço, naturalmente são valores mais baixos. Então aí não precisa ter nada alienado, né? A não ser que a gente faça talvez uma alienação em algum outro bem, se a gente entender que é um serviço de maior valor. De maior valor, exatamente. Nós temos um serviço até na faixa de 20 mil, que aí é um valor pequeno que não precisa de alienação. Acima disso, pode deixar um veículo, por exemplo, que cubra a operação. Esse veículo cabe, deixa esse veículo e fala assim, eu vou deixar o veículo em garantia para botar placas solares na minha residência. Ok, sem problema nenhum. Isso é muito bom, viu? Gera economia de custo. Muito grande. Hoje, por exemplo, você pode fazer fazendas de placas solares para você direcionar a energia solar para outros empreendimentos. Você deixa o terreno como garantia. Então, assim, claro que o produto ele passa pelo desenho do produto, pelo desenho das possibilidades de uso, como a gente está conversando aqui, e pela política de crédito da administradora. A Demicon hoje tem uma política de crédito muito flexível. Ela é muito voltada a pró-negócio. Isso sempre foi. Sempre uma empresa que estava olhando muito a realização de negócio. O que dá para eu fazer
que é possível dentro da lei, dentro de todo o processo. E eu acho que isso chama a atenção dos nossos parceiros, como chamou a atenção da Genial, essa flexibilidade. Então, quando a gente deixa tudo junto, né? O planejamento, a orientação financeira, certo? Com uma flexibilidade, é um produto muito bem casado. E aqui, Vitor, na Genial, a gente, além, obviamente, de ter criado esse marketplace, onde o cliente consegue simular e ver as melhores opções de mercado, né? Ele consegue, então, depois seguir ali a etapa para a contratação, ele vai ter também um callback. Isso quer dizer o quê? Ele vai conseguir, dentro do próprio app da Genial, acompanhar todas as assembleias, vai poder acompanhar toda a forma de pagamento, então ter as informações do consórcio direto no app da Genial. Isso é bem legal muito também. bom, facilita a transparência. Fundamental. Assim, gente, eu acho que é um baita de um produto, eu vejo hoje, né, por conta da taxa de juros alta, a gente está na ponta do investimento, que a demanda sobre o produto, ela vem aumentando. Porque muito cliente investidor, isso é uma verdade. Assim, o cliente, ele é investidor, mas ele tem um financiamento imobiliário. O cliente é investidor, mas ele tem um carro financiado. Exato. E eu vou falar porque eu também não gosto de mexer no meu dinheiro. E acho que é uma alternativa que o investidor pode usar para se descapitalizar, para gastar menos dinheiro, para liquidar um desses financiamentos. Acho que não tem como a gente comparar um financiamento de um imóvel com a taxa de juros. Não tem comparável. Não tem. Mas veja, quando a gente fala, eu sempre comecei como vendedor, né? Estou na Demicon há 20 anos, mas entrei como vendedor. Então, atendi muita gente que muitas vezes ela não tinha alternativa ou não tinha necessidade. E eu entendo que muitas vezes, para mim, não são concorrentes, tá? Financiamento e consórcio não são concorrentes. Não são mesmo. São para momentos diferentes. São momentos diferentes, porque quando você fala que você tem uma necessidade e você não... Qual é o argumento técnico ou de financeiro ou de valores que eu tiro essa necessidade? Você pode... Cara, eu gostei muito desse imóvel, ou eu preciso estar aqui. Eu não tenho como convencer essa pessoa, não é verdade? Mas eu sei que você sendo transparente nisso, Walter, essa pessoa volta... Porque olha tanta coisa que a gente conversou aqui. E eu sei que em algum momento da vida profissional ou pessoal ou de formação de patrimônio dessa pessoa, ela vai voltar. Ela vai voltar a sentar com a gente para conversar. E ela sentiu tanta firmeza na orientação que ela falou assim, poxa vida, você foi claro comigo nessa orientação. E eu quero voltar com você aqui para verificar o que você pode fazer para mim nesse projeto. Tá? Por isso que a gente faz o produto ser um produto de recompra. Por isso que a gente fala um produto que lá dos anos 60 está tão atual hoje. Certo? Porque as linhas de crédito são mais escassas, são mais caras, e a pessoa olha e fala, poxa, eu posso formar meu patrimônio aqui. Então, isso que faz muito sentido dentro do desenho do projeto. Anderson, eu costumo dizer o seguinte, né, que é a base de novo, assim, né, é o planejamento e é como a gente vai fazer numa viagem. Se a gente não se planejar, quiser viajar amanhã, a gente vai pagar uma passagem aérea muito mais cara. Com certeza. É a mesma questão aqui. Se a gente quiser, por exemplo, ir a uma festa, a gente não comprou essa festa antes, a gente vai comprar a festa na hora do Réveillon agora que está chegando, a gente vai pagar mais caro. Já paga caro, vai pagar mais caro ainda do que agora. Então é a mesma coisa. Se a gente não se planejou, se a gente não contratou um consórcio antes, a gente precisa comprar o bem agora, vai buscar o financiamento e vai pagar mais caro. Então é um pouquinho dessa alusão. O consórcio é uma compra programada. Exatamente. Digamos assim, e que, do meu ponto de vista, para mim, funcionou. Então, eu recomendo bastante. Legal. O Anderson, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você que é o especialista da área, qual que é a dica que você dá para um cara que nunca ouviu falar do produto, que quer entrar nesse tipo de ativo? A primeira dica que eu dou é a seguinte, procure uma administradora hoje confiável, procure uma plataforma confiável, onde você tenha, como no caso da Genial, os teus investimentos, porque afinal de contas você está botando o teu dinheiro também aqui, eu acho que é importante isso, então se você tem a confiança de fazer isso, então pesquise no Banco Central. É muito importante você olhar, identificar uma administradora via Banco Central. As informações são muito claras hoje. Existem players, por incrível que pareça, a gente fala isso, mas não são todas as administradoras que estão com toda a documentação clara no Banco Central. Então é muito importante você pesquisar isso. Tá? Claro que existem outras plataformas, você vai olhar, tem Reclame Aqui, claro que é importante, mas filtre muito, tá? Porque o que acontece? Cada realidade ou cada comentário, cada percepção é da percepção daquela pessoa. Então, não se deixe levar pela percepção de outra pessoa. Se você fizer a tua pesquisa muito qualificada, você vai realizar o teu bom negócio. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda situação. Existe uma pesquisa que fala assim, 70% das pessoas, elas querem pesquisar sem ter ninguém do lado, mas na hora de fechar, elas querem ter alguém do seu lado. Tá? A pesquisa também precisa de alguém. A pesquisa também precisa que você converse com alguém, que você sente, como a gente estava conversando com muita gente hoje aqui, para conhecer o produto,
para entender como que funciona. Não tem problema nenhum, não vai gerar compromisso nenhum em você sentar, em você conversar, em você entender como que funciona, seja investigativo, seja questionador, certo? Não acredite em coisas, como a gente está falando aqui, em planejamento, certo? Não acredite em coisas de hoje para amanhã. Esse é o primeiro ponto, certo? Então você entenda que é uma construção. Se você partir desses princípios de análise da instituição, de análise do consultor, de escutar e de entender que é um produto que precisa de uma construção, você vai fazer um bom negócio, certo? Tenha certeza disso. Eu fiz bons negócios, eu comprei os meus imóveis com consórcio, tá? Comprei, vendi, recomprei, o meu imóvel da praia também da mesma forma, certo? Os meus imóveis de investimento são da mesma forma, mas é um planejamento. A gente senta, muitas vezes eu olhava, a minha esposa falava assim, o que você está fazendo? Eu estou revisando o meu planejamento. Ela falava para mim assim, poxa, mas você não vende? Eu falei, eu vendo, mas a gente tem que validar. Então, se você entrou no projeto, você tem um consultor, converse com esse consultor. Né? Não abandone essa consultoria. Então é isso, sabe, Vitor e Walter? Eu acho que é esse desenho, essa orientação que a gente tem que passar para as pessoas. É terem a noção da gente conversar um pouco mais, pesquisar um pouco mais e entender a realidade, sabe? Eu traria, assim, dois pontos só, Uhum. seria o seguinte, né? O primeiro, não se ater apenas à taxa de administração. Perfeito. Eu acho isso muito importante, né? Senão a gente fica sempre buscando ali a menor taxa de administração e nem sempre a menor taxa de administração é o melhor consórcio, né? Obviamente aqui na Genial você vai achar as melhores taxas de administração. Com certeza. Tem que fazer o merchan. E o melhor consórcio. E o melhor consórcio. Porque tem a flexibilidade da política de crédito que a gente conversou aqui. Né? E um segundo ponto é o seguinte, né? A saúde do grupo. Uhum. Né? Porque também não adianta você estar aqui buscando um planejamento e você vai entrar num grupo que não está saudável. Uhum. Né? E um grupo não saudável é um grupo que você naturalmente não consegue contemplar. Perfeito. Então isso é muito importante. Tentar entender que a taxa de administração não é o principal viés e a saúde do grupo. Perfeito. Outra coisa que eu acho super importante também é o projeto, tá? Isso que você falou da saúde do grupo é bem interessante, porque o grupo ele vai se formando durante um tempo. E toda vez que a gente abre um grupo, é muito importante a gente trazer essa informação aqui, nós fazemos um estudo de viabilidade e registramos isso no Banco Central. Então a gente tem uma curva de maturação, uma curva de desenho disso tudo, tecnicamente falando, uma previsão de vendas, certo? Então assim, o Vitor tem um projeto de investimento a longo prazo. Como que ele quer ter toda a jornada? Poxa, desde o início. Então, um grupo novo, para ele, talvez faça mais sentido. Porque ele vai ter menor concorrência, o grupo está se formando agora, tá certo? Aí ele vai ter uma parcela mais baixa, então ele vai passar por todas as etapas disso, porque ele deseja o projeto dele daqui um médio, longo prazo. O Walter já não, o Walter já precisa de alguma coisa mais trabalhado, mais visto, com uma análise mais estatística. Opa, vamos pegar um grupo mais em andamento. Por quê? Grupo em andamento me dá mais volume de contemplação. Então, por isso que eu falo, isso que o Walter falou é fundamental, mas por isso que eu falo, sente com as pessoas, converse qual é o teu melhor. Porque se você simplesmente vai no achismo ou você não escuta ou não conversa, você corre o risco de você entrar num grupo errado. E aí, se você entrou num grupo errado, você não tem como sair para outro grupo. Esse é muito importante. Com certeza. Já peguei muito problema do pessoal indo muitas vezes na taxa, e aí na hora que precisou do pós-venda... Não existe. Aí eu acho Mas a taxa, para que ela serve a taxa? Vamos, né? Ela serve para remunerar toda uma infraestrutura de uma administradora para cuidar do quê? Da saúde financeira do grupo, tá? Do suporte, do atendimento ao cliente, da retenção, da cobrança, da reativação, que também ajuda na saúde financeira, certo? Do marketing. Análise de crédito. Dentro do grupo. Tudo isso, certo? Então, a taxa de administração é para isso. Por isso que ela chama taxa de administração, para a pessoa administrar aquilo. E para devolver serviços de qualidade para esse consorciado, certo? Então, veja, não adianta nada você comprar e você não conseguir falar com ninguém. Poxa, paguei mais barato, mas e aí? Exato. Fica na mão. Fica na mão. Entende? Fica na mão. Esse é o ponto. Bom, pessoal, acho que hoje a gente falou de muita coisa sobre o consórcio e eu queria perguntar não, né? Mas deixar aqui com você. Teve alguma coisa aqui que a gente não abordou, que você gostaria de falar pro pessoal? Que a gente já falou o que dá para comprar, que é mais barato que linha de crédito, que é uma estratégia de longo prazo, mas alguma coisa que a gente não falou que você acha que seja importante? Olha, eu acho que a gente deu uma visão geral de tudo. Acho que foi muito legal, foi muito orgânico. Muitas coisas que a gente trouxe aqui, a gente passeou desde
do implante né, até um silo, que o agro hoje é um segmento onde muitas pessoas falam que fazem agro, mas não fazem agro de fato. A nossa política é uma política muito pró-infraestrutura agro, então acho que é muito importante isso. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma nuance muito boa do que é o consórcio. Então eu fico muito feliz da gente poder trazer um produto resiliente ao tempo e, acima de tudo, que democratiza o crédito. Nós estamos botando dinheiro na mão das pessoas, o que muita instituição não faz por si só. Por exemplo, o financiamento, como o Walter colocou aqui, mudou a política dele há cerca de 30 dias, porque hoje a captação de poupança está muito baixa. Então você veja lá, existe uma demanda muito grande e uma oferta quase zero. Então ele precisa fazer com que eu não financie mais 80%, mas eu financie 50%. Então eu acho que a gente conseguiu desenhar muito isso e eu agradeço demais a oportunidade da gente estar podendo falar e espero que a gente tenha outros momentos mais pontuais, com alguns segmentos que vocês acham mais interessantes nessa jornada. De repente a gente vai identificar alguma coisa, mas eu entendo que a gente passeou aí pelo toda a trajetória do consórcio. Eu acho que imóvel e agro vai ser uma coisa muito legal. Que ajuda. Muito e legal. você, Walter, tem algum recado especial para o pessoal? Pessoal, a Genial está mais uma vez na vanguarda do mercado, né? Então a gente montou esse marketplace pensando justamente nos nossos clientes, um segmento que está crescendo muito, né? Mais um dado, que eu adoro dados, então mais um dado, a gente tem até setembro de 2024, 234 milhões de créditos comercializados. Isso já é 24% maior do que o mesmo período em 2023. Realmente, assim, é um produto que está pujante. A Genial trouxe tecnologia à vanguarda, então a gente gostaria muito que vocês testassem esse marketplace que a gente criou para vocês aqui. Entrassem no app, entrassem na área logada na web. E se tiver qualquer dúvida, a gente está aqui super à disposição para poder conversar. Genial está aberto para vocês. Isso aí. Show de bola. Então, pessoal, é isso. Vocês podem contar aqui com o Walter, o time dele aqui, da área de produto, seguro, vida, previdência, consórcio, e também, lógico, com o assessor de investimentos, que ele também vai conseguir falar sobre o produto e também contar com o time aqui do Anderson, que se precisar de um apoio, de uma assessoria mais especializada, também vai ajudar a gente. Estamos dando suporte, estamos organizando tudo lá, sempre à disposição de vocês. Show de bola, show de bola. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos assistido, viu? Obrigado, pessoal. Natal chegou mais cedo, chegou pra Genial, Natal. Muito bom, Presentinho! Merecendo. Aê!